Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula, tá? Dessa sequência de Química para o primeiro ano. E agora nós temos como tema nesse Q13, capítulo 13, tá? Misturas gasosas. E o nosso objetivo é explicar as misturas gasosas e abordar como elas se comportam dentro do ambiente, tá bom? Como elas estão presentes no ambiente. E essa é uma das características que a gente vai trabalhar, que a gente vai tentar observar dentro da nossa aula, tá bom? Aqui no nosso livro, na página 10, nós temos algumas explanações, algumas explicações a respeito dessas misturas. Como, por exemplo, o estudo das misturas gasosas é de fundamental importância. Os processos industriais, quando envolvem substâncias gasosas, normalmente ocorrem sob uma forma de misturas, tá? Então essas substâncias elas são misturadas, elas são preparadas para uma função específica. Por exemplo, o gás de botijão de cozinha, o gás liquefeito do petróleo, tá? É uma mistura na qual os dois principais componentes são propanos e butano, tá? Que é a forma do gás de cozinha que a gente utiliza diariamente aí dentro da nossa casa. Butano e propano é a fusão dos dois e obtemos esse gás aí meio azulado que tem na nossa casa, que também devemos usar com muito cuidado e com muita prudência, tá certo? Mas como esses gases são trazidos até nós, tem uma pergunta aqui do livro. O processo de transporte de substâncias gasosas é feito por gasoduto, que são extensas redes de encanamento subterrâneas, tá? Nas grandes cidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, a questão dos gases nos prédios, nos condomínios, eles acontecem por meio de tubulação. Eles nem usam, por exemplo, o botijão convencional que a gente usa. São tubulações de gases quando o edifício, a casa já é construída e planejada. São essa tubulação que levam esse gás até a casa de cada pessoa, tá bom? Já no caso da gente aqui que mora em cidade pequena interior, esses gases são armazenados por meio de botijões e esses botijões são distribuídos a cada casa na quantidade certa, claro. Quando ele acaba a gente faz a troca, porém alguns acidentes a gente sabe que acontecem, já aconteceram com botijões de gás. A gente deve ter o máximo de cuidado possível para que isso não aconteça, tá bom? Então a parte do gás natural veicular disponível para o consumo nos carros, por exemplo, a transportadora da Bolívia até o Brasil por gasoduto. Então tem esse transporte desse gás, tá? A gente consegue obter ele e ele é trazido até nós de forma por meio de transportadora, por meio de distribuidoras, e ele é utilizado também em questão de veículos. Tem alguns veículos que utilizam-se esse gás, que a gente chama de gás natural, na questão do transporte da locomoção, tá? O GLP proveniente do petróleo também chega até as estações de engarrafamento por gasoduto. Esse dispositivo de transporte trabalham submetidos a elevados valores de pressão que podem variar de 35 atm a 100 atm, que é a unidade de medida para a pressão dessas misturas, tá? Dependendo do diâmetro e do tempo de uso de cada gasoduto, tá certo? Então, neste capítulo, nós estudaremos o comportamento dessas misturas gasosas. Um dos primeiros cientistas que começou e se destacou até na questão do estudo das propriedades físicas dessas misturas foi o John Dalton, tá? Que tem até uma lei específica para ele aqui no livro. Tá certo? Ao estudar as propriedades do ar atmosférico, o Dalton percebeu que podia encontrar a pressão total do ar atmosférico, tá certo? Somando as pressões parciais de cada componente. Denomina-se então que a pressão parcial de um componente e a pressão exercida por ele, caso se encontre sozinho no recipiente que há uma mistura, tá certo? Então ele tem uma lei específica para isso. Aqui no livro a gente vai acompanhar essa lei, como ela é fundamentada, como ela é estruturada, tá? Então, lei de Dalton e lei das pressões parciais. Ele diz o seguinte, que a pressão total exercida por uma mistura de gases A, B, C, reticência N é dada pela soma das pressões parciais dos componentes A, B, C e N. Ou seja,
tem todas essas pressões desses componentes. O A, o B, o C e o N, poderia ter outros. Então a soma de todas essas pressões, que certamente elas vão vir com um valor X, a soma dela é o resultado da pressão total, tá? É basicamente isso que a gente faz na escola também. Por exemplo, as provas parciais. A gente soma todas as provas parciais e chega no valor para a prova, um valor total de nota que no final de tudo a gente quantifica e dá uma nota final, tá? Então assim também é para essas pressões. É um exemplo, mas que se enquadra também. Soma-se todas as pressões parciais para se ter o valor da pressão total, tá bom? Então, a lei de Dalton, ele tem até aqui a equação, aqui ó, aí no livro vocês podem observar, tá grifado aqui, tá bom? Que diz que PT, não é o PT não, tá? Não é o PT que tem por aí não. É a pressão total é igual a pressão parcial A, mais a pressão parcial B, mais a pressão parcial C, mais a pressão parcial N. Soma-se tudo para se ter o valor da pressão total, tá? Parece bem simples, conta básica aí de somar, de adição, tá? Então essa lei nos permite concluir que cada componente gasoso se comporta de maneira independente do outro. E como sabemos pela equação dos gases ideais, essa de gases ideais é outra equação que ele nos dá aqui, PV é igual a nRT, que a pressão é diretamente proporcional à quantidade de matéria, tá certo? Eu até grifei aqui no meu livro, grifei isso daí também. A pressão é diretamente proporcional à quantidade de matérias num recipiente. Então, quanta mais matéria, mais pressão tiver ali parcial em um recipiente ou em um lugar, maior vai ser a pressão total. Não é certo? Aqui o texto diz que a pressão é diretamente proporcional. Então, à medida que se tem mais pressão naquele lugar, maior também vai ser a pressão total daquele ambiente dentro de um recipiente, dentro do planeta, dentro de qualquer outro lugar em que ela esteja imersa e envolvida. Tá bom? Podemos determinar a pressão total da mistura gasosa, tá? Assim como dois gases se encontram no mesmo recipiente, temos V e R e T, que são iguais. Assim podemos calcular a pressão do componente A, tá bom? Então, a pressão A, tem aqui uma equação, é igual a NA, que já está determinada aqui na indicação no enunciado, tá bom? Também como do NB e iguais, tá bom? Então a gente coloca aqui PA igual a NA sobre RT dividido por V, tá certo? É a equação que ele nos apresenta aqui também. E a pressão do componente B, a gente só faz a troca, coloca o PB igual a NB, abre parênteses, RT sobre V, tá? Em cada indicação dessa, aqui é só a fórmula, mas vai vir diretamente com o valor exercendo essa função, tá certo? Então a pressão total é dada pela somatória das pressões A e B. Aí tem uma equação aqui embaixo, na página 10, que está delimitando essas características, tá bom? A pressão parcial e fração molar é outro tema que ele vem nos apresentar.